Fala fera, vamos para nossa aula de habilidade 2, uma das habilidades mais recorrentes na prova do Enem, porque justamente envolve todos os aspectos coletivos, aspectos individuais, aspectos relacionados aos costumes, à cultura de uma sociedade. E a gente vai colocar aqui os 4 aspectos mais importantes acerca da habilidade 2, que vai te ajudar a responder qualquer questão acerca dessa habilidade. Então, vamos utilizar o nosso material, que já trabalhamos na habilidade 1 e vamos trabalhar em todas as habilidades. Você tem aí o material completo que vai te ajudar a entender as 30 habilidades que são cobradas na prova do Enem. Então, para essa aula aqui, trabalharemos a habilidade 2, que para mim é uma das habilidades mais bonitas da prova do Enem, justamente porque ela vai trazer aqui questões muito particulares, questões que vão falar sobre regionalidade, questões que vão falar sobre afeto, tá? E aí é importante que a gente já compreenda exatamente o que diz essa habilidade. E ela pede para que a gente faça o seguinte: ela pede para que você analise a produção da memória. Então, perceba que a primeira característica que a gente tem aqui acerca desse conceito, que é o conceito de memória, é basicamente que ela não é dada, tá? Não é acerca de uma lembrança, não é acerca daquilo que eu recordo necessariamente, mas a memória ela é produzida, ou seja, ela tem características e ela tem aspectos que fazem com que esse conceito de memória ele não seja entregue, ele não seja dado, ele seja exatamente construído. Então, essa é a perspectiva que você precisa ter analisando questões de habilidade 2, que o conceito de memória ele não é dado, ele é construído. E por quem, professor? A própria habilidade já nos responde. Pelas sociedades humanas. E aí compreenda as sociedades humanas de forma diversa, tá? Nós vamos falar sobre inúmeras sociedades, inúmeras regionalidades, como você sabe bem, exatamente da maneira que o Enem cobra. Então vamos lá. Trouxe para vocês aqui uma imagem referente a uma questão lá do Enem 2023. Se você fez esse Enem, você vai lembrar dessa questão, uma das questões mais bonitas da prova. E ela traz exatamente esses dizeres aqui nesse bordado. Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Gente, o que é que está acontecendo aqui? A reprodução dessa imagem é exatamente a caracterização da habilidade 2. A habilidade 2, que pede para que você analise a produção de memória pela sociedade, está trazendo uma forma, uma representação de como a regionalidade no sertão ela foi reproduzida. A partir do que, professor? A partir de um bordado, a partir de um elemento cultural que é dado exatamente dentro do que seria a própria construção do artesanato, tá? E percebe que quando a gente vai analisar a resposta da questão, e ela não está completa aqui, mas você pode acessar a questão 2013 e acessar partindo, logicamente, do próprio título, né, da imagem, você vai conseguir relacionar que aquilo que está posto enquanto resposta, tá, que vai falar sobre afeto, está relacionado justamente ao quanto que, ó, essa representação de memória, ela tem um significado. Gente, esse é um ponto extremamente importante. Questões de habilidade 2 sempre estarão relacionados a vivências, a significados, a você conseguir comparar qual o nível de pertencimento que aquela sociedade tem com algum elemento cultural. E por isso que são questões que relativamente são consideradas como fáceis, tá? Porque são questões que você bate o olho e você já consegue interpretar qual é a relação que aquela sociedade está tendo com aquele elemento cultural. E a habilidade 2 está promovendo exatamente isso, tá? Qual é o aspecto de memória que está ali aparecendo naquela questão, naquele texto. E para essa questão especificamente, a questão do Enem 2023, nós temos a resposta ligada aí ao quanto que o sertão ele não é apenas um lugar geográfico, mas ele é um lugar ligado às vivências daquela sociedade, perfeito? Então vamos lá, vamos analisar aqui mais comigo agora o próprio conceito de memória. Trouxe um cara chamado Michael Pollack, é um dos caras que mais trabalham o conceito de memória. Todos os autores que caíram no Enem tratando sobre memória têm o Pollack como referência, e a gente vai entender aqui exatamente o que é que ele pensa quando ele começa a trabalhar o conceito de memória. Ele pensa o seguinte, ó, ele vai dizer que a memória é, em parte, herdada. Olha o conceito de herança aqui, muito parecido com o conceito também de produção. Como assim, professor? Mas o que eu herdo necessariamente não
produzir, né, de maneira direta, mas alguém produziu e você herdou e chegou para você de maneira a você precisar compreender como que aquela memória foi construída. E ele vai continuar dizendo: não se refere apenas à vida física da pessoa, a memória tem esse aspecto da coletividade também. A memória também sofre flutuações. Isso aqui é muito importante. A gente vai colocar aqui os 4 aspectos que eu te falei lá no começo da aula e você vai conseguir relacionar muito bem com o que o Pollock está dizendo agora. A memória também sofre flutuações, alterações, que são função do momento em que ela é articulada, ou seja, estamos falando sobre algo chamado contexto. A memória ela é alterada e manipulada de acordo com o contexto em que ela está sendo expressa. É isso que o Pollock está dizendo. Professor, beleza, então o que é que eu faço agora diante dessa premissa? Como que eu consigo organizar de maneira a pensar uma questão, a observá-la, a realmente entender o que é que o Enem está cobrando de mim em relação a essa habilidade? Vamos lá, vamos colocar os 4 aspectos mais importantes acerca do conceito de memória. O primeiro aspecto que a gente vai colocar aí são os aspectos sociais, tá? Uma memória, ela sempre está sendo construída de maneira coletiva. Professor, mas existem memórias que são individuais, perfeito. Inclusive, quando a gente for falar sobre memórias individuais, a gente consegue relacionar o conceito de seletividade, né? Porque se é uma memória individual, você escolhe o que é que você vai lembrar. Boa parte das questões, inclusive, quando vão trazer essa problemática, sempre relacionam que essa memória que está ali sendo apresentada, ela foi construída ou ela é uma memória que alguém quer passar para que a história seja vista exatamente dessa forma? É um ponto importante, mas a primeira característica mais relevante acerca do conceito de memória é que ela sempre é social. Então, tem 3 aspectos aí, né, ligados a esse primeiro grande, que são os aspectos sociais, que a gente vai estar colocando agora. Então, separa aí termos como memória coletiva, identidade, tá? Percebe que são conceitos ligados à própria competência, né? Memórias coletivas, identidade e regionalidade, como a gente acabou de perceber nessa questão aqui, tá? Por que isso é importante? Porque quando o conceito de memória for trabalhado, ele precisa estar dentro dessa categoria aí. Sempre está falando de um tipo de sociedade, sempre está falando sobre um elemento que constituiu aquela sociedade, tá? Formou aquela regionalidade posta e contribuiu para a identidade daquelas pessoas de maneira direta, tudo bem? O segundo aspecto que a gente vai colocar aí é um aspecto muito relevante, porque a gente consegue, inclusive, relacionar com o primeiro aspecto. São os aspectos políticos. A memória, ela também tem aspectos políticos. Mas como assim, professor? Como que esses aspectos políticos aparecem dentro do conceito de memória? Vou te explicar agora. A gente consegue considerar essa relação principalmente quando a gente começa a pensar o quanto que alguns elementos eles podem manipular uma memória. Como assim, professor? A gente vai trabalhar aqui dentro dessa aula que foi a ditadura civil-militar. Nesse momento da história, você tem diversos veículos de mídia conseguindo colocar diante das pessoas um tipo de informação que estava sempre ligada ao desejo do editorial. De que forma? Os editoriais que tivessem concordando, apoiando, sendo financiados inclusive pela ditadura, eles vão colocar a ditadura dentro de um cenário onde ela não é tão ruim assim, onde ela está trazendo ordem, onde ela está trazendo decência para o país, diferentemente de outros veículos que não têm nenhum compromisso com o governo que está ali vigente. Então ele realmente vai criticar aquele momento da história. Então percebe que a memória ela pode ser afetada também por aspectos políticos. E aí a gente consegue colocar aqui conceitos como poder, tá? Que está muito relacionado ao conceito de memória. Além de poder, ideologias, que faz parte exatamente daquele aspecto que a gente acabou de citar sobre a própria ditadura militar. E além desses outros modelos do que seriam poder, ideologia, a gente tem também, como parte dessas representações políticas, lutas sociais. É comum, é padrão o Enem cobrar movimentos sociais, trazendo também um aspecto de memória, justamente porque a memória ela é um fator de resistência. Casos, por exemplo, se a gente quiser relacionar aqui com o movimento negro, casos, por exemplo, como o caso do George Floyd nos Estados Unidos,
trazem uma memória de que essa luta precisa ser constante, que um homem negro morreu de forma brutal, foi assassinado na frente de diversas pessoas no século XXI, a céu aberto, sabe? Então, esses aspectos que a memória traz também são aspectos políticos, tudo bem? O terceiro ponto que você está anotando aí junto comigo, além dos aspectos sociais, além dos aspectos políticos, são aspectos de poder. Esses aspectos de poder, ele vai estar relacionado agora a outros fatores que eu quero muito que você anote junto comigo, tá? Vamos lá. Aspectos de poder. Professor, o que é que significa aqui, se você já tem ali nos aspectos políticos, o próprio conceito de poder? É que, diferentemente da política regendo esse material, essas fontes, essas manipulações de memória, agora você tem um outro elemento muito poderoso no que seria o conceito de memória. Que elemento é este, professor? A mídia. Você vai perceber isso na habilidade 21. A habilidade 21, ela se conecta muito bem com esse aspecto de poder, porque é exatamente pensar o papel dos meios de comunicação na vida social. E nesse momento aqui na habilidade 2, quando o conceito de memória é trabalhado acerca de um aspecto de poder, é exatamente aqui que nós temos a mídia como uma ferramenta muito poderosa. Então, vamos lá. Primeiro ponto de característica aqui aos aspectos de poder é que estamos falando sobre mídia, TV, rádio, internet. Só caso você tenha dificuldade de relacionar o conceito de mídia, pode caracterizá-lo aí, assim como a gente está fazendo aqui dessa maneira. Então, além do que seria o conglomerado de mídia, tá? Você pode colocar aí grupos dominantes, que aí a gente pensa um jornal, a gente pensa um tabloide, a gente pensa um grupo de empresários que está ali manipulando, que seria um aspecto de escândalo. A gente vai falar agora sobre isso, tá? O quarto ponto é um dos pontos mais importantes sobre o conceito de memória. O quarto e último aspecto é um aspecto que a gente vai chamar de aspecto individual, tá? Professor, de que maneira esse aspecto individual ele aparece? Ele aparece quando a memória agora passa também por construção de narrativa. Vou te explicar, tá? Vamos lá. Ao lado de aspecto individual, você coloca exatamente o primeiro ponto que a gente vai discutir agora a respeito desse último item. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, enquanto a memória ela pode ser, além de ser influenciada por aspectos sociais, políticos, de poder, a gente começa a colocar ela, categorizar ela dentro de um aspecto individual, a gente entende que a maneira com que aquele evento e aquele fato ele é descrito pode, de maneira direta, influenciar a forma como aquela pessoa que está ouvindo aquele fato entende aquele evento. Deixa eu te explicar. Pensa quando acontece um escândalo, tá? Com um político, com um famoso. O que é que esse famoso, o que é que esse político, ele costuma fazer? Ele costuma desconstruir essa imagem que foi passada sobre ele e agora ele precisa construir uma nova. É com foto, é com story, é com post, é participando de algum programa social, que ele vai ali elaborar uma nova narrativa sobre ele. E é por isso que agora a gente começa a trabalhar o conceito de memória, conseguindo colocar ele dentro de uma caixinha. Essa caixinha a gente chama de aspecto individual, porque ela vai trabalhar com narrativa, que é exatamente esse ponto que eu estou colocando para você. Vai trabalhar com outro elemento, como testemunho. Pessoas agora podem fazer parte da construção dessa nova narrativa. A gente tem a própria história sendo manipulada pela memória. Boa parte dos eventos que a gente estuda, né, enquanto evento histórico, facilmente pode ter sido manipulado, pode ter sido influenciado por fatores políticos, sociais, aspectos de poder e aspectos individuais. A quem favoreceu aquela memória ser contada exatamente desse jeito, tá? Então, finalizando aqui, aspecto individual, vamos falar sobre construção de narrativa, sobre o próprio elemento, né, narrativo que é o testemunho, a história. A gente pode trabalhar aqui o conceito de influência, tá? E além desse próprio conceito de influência,
a gente pode colocar também, dentro dessa medida de análise, um outro ponto chamado silenciamento, ou no plural, silenciamentos. Quando a memória ela é alterada, quando ela possui aspectos individuais, onde ela consegue ser influenciada por determinado fator, sim, ela pode promover um silenciamento em algum grupo social. Percebe que todos os movimentos sociais eles trabalham com essa dinâmica do quanto que algo precisa ser reivindicado, precisa ser tomado, justamente porque existia um processo de invisibilidade, de silenciamento. Tudo bem? Então, só para resumir bem aquilo que a gente trabalhou nessa habilidade 2, percebemos que ela é parte de um conceito muito importante, que é o conceito de memória, mas que esse conceito ele é influenciado por quatro aspectos diferentes. Aspectos sociais que podem envolver ali a interferência na construção da memória coletiva, da identidade daquela sociedade e, consequentemente, dos seus aspectos de regionalidade. Um outro ponto são os aspectos políticos. Os aspectos ligados ao conceito de poder, ideologias, de lutas sociais, são fatores que podem influenciar determinadas memórias. Aspectos de poder também entram dentro dessa categorização, porque agora a gente começa a pensar em outros atores. Atores como a mídia, grupos dominantes, são fatores que aparecem na prova, são fatores que aparecem nos textos base de cada questão. O último aspecto é um aspecto no singular mesmo, é um aspecto individual. São aspectos que podem aparecer de maneira a construir uma nova narrativa, pensar o testemunho como um elemento poderoso na construção dessa nova historiografia, né? O próprio conceito de história é alterado, assim como também o conceito de influência, que pode gerar naquele processo de construção de memória silenciamentos em alguns grupos. Então percebe que agora a gente consegue analisar a habilidade de maneira completa e ter dimensão de como que ela pode aparecer em questões. Continuando aqui a análise da habilidade 2, quero te mostrar aqui um ponto muito importante acerca da memória como construção social. Lembrando que a gente já identificou que o conceito de memória ele não é dado. Ele pode ser herdado, mas ele foi construído por alguma sociedade. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente volta lá para 1964, ditadura civil-militar no Brasil. O que é que está acontecendo aqui? A mídia está repercutindo esse momento político. E olha o que, é que a capa desse jornal faz. A primeira coisa que ele faz é justamente tentar construir uma narrativa de que tudo que aconteceu naquele momento, principalmente quando o AI-5 foi dado como uma realidade, nós não temos um processo de ditadura, de silenciamento. Na verdade, nós temos aqui esse mecanismo político trazido como uma revolução, tá? É essa a expectativa que o jornal quer gerar com o que está acontecendo no país. Percebe que nas entrelinhas aqui do próprio jornal, você tem uma exaltação à escola militar, a escola que está trazendo para a sociedade o que, ó, lições do bem servir à pátria. Então percebe que a narrativa desse jornal é de apoio total ao que está acontecendo no Brasil. Isso é muito importante por quê? Porque a gente percebe justamente o quanto que a memória pode ser manipulada. Algumas pessoas que só consumiram esse tipo de mídia acreditaram que, por exemplo, o Congresso foi fechado de maneira a estar em recesso, quando na verdade ele foi fechado justamente por ordem do próprio governo, para que não tivesse um debate democrático nas decisões que ocorressem durante esse período. Percebe que todas as outras informações, elas são omissas no que realmente aconteceu, diferentemente de outras fontes. Vamos analisar. Olha só essa segunda fonte. Essa segunda fonte já traz para a gente uma realidade totalmente desconexa com a primeira apresentada. Primeiro que ele já critica aqui o próprio conceito de liberdade, né? Liberdade, liberdade em vermelho, abre as asas sobre nós. Percebe que há também um jogo no balanço de cores, né? O quanto que aparece para a gente não somente um texto verbal de maneira direta, mas também um aspecto de luta, um aspecto de sangue mesmo, de violência. Esse foi o objetivo da capa desse jornal, que traz também a morte de um jornalista que sim foi assassinado pelo regime militar. Então percebe que totalmente diferente do outro jornal, você tem uma narrativa
que não está ligada àqueles outros aspectos, e sim ao que seria o próprio fato histórico, tudo bem? Professor, e agora como é que a gente consegue analisar isso dentro das questões? A gente consegue analisar isso dentro das questões quando a gente começa a relacionar aqueles 4 aspectos que a gente já anotou com esses 2 itens aqui, que vão nos ajudar demais a responder qualquer questão sobre a habilidade 2. Memória e identidade. É importante que a gente entenda novamente que o próprio conceito de memória, ele é uma construção. Todas as características que a gente falou aqui passam justamente por entender que cada questão vai trazer uma relação da sociedade com o próprio conceito de memória. Um outro aspecto importante, que vai aparecer inclusive na habilidade 5, é como que a memória também se categoriza em relação a o que são os aspectos culturais, né? A gente vai trabalhar aqui uma questão que vai falar sobre um ritual, e você vai perceber que esses rituais, esses itens que estão relacionados a cada cultura de uma sociedade, eles sempre estão relacionados a como que essa sociedade os mantém vivos, em tradições, em costumes, em hábitos, seja, por exemplo, em representações de monumentos, seja, por exemplo, em representações de espaços de memória, como é um museu, tá? Então percebe que são conexões que são bem interessantes e bem próximas daquilo que cada questão já traz de maneira direta. Tudo bem, gente? Vamos responder a questão? Antes de mais nada, estaremos sempre sinalizando aqui em todas as 30 habilidades. Você consegue gerar uma lista em PDF por habilidades. Nós temos um site aqui chamado Lista por Habilidades, ele é um gerador por IA. Você vai colocar aqui exatamente a área que você quer, que é humanas, né? Mas você pode, sei lá, fazer lista de linguagens, lista de matemática, de natureza, você escolhe. De acordo com a habilidade prevista na matriz. Em questões de habilidade 2, faça sempre uma leitura ativa do comando, grife mesmo, né? Busque ali, por exemplo, qual é o elemento que está presente no texto, que está associado a um simbolismo, a um aspecto de resistência, e interprete as palavras-chave. Conceito é extremamente importante. Por quê? Porque você vai conseguir entender o que é que o enunciado quer de você de maneira direta. Tudo bem? Vamos lá, então. Gente, questão que a gente vai responder aqui é uma questão que vai começar a trazer para a gente de maneira direta uma relação muito clara. Estamos falando sobre memória, essa é uma questão que vai conseguir fazer com que a gente entenda como que existe uma relação muito íntima entre a sociedade e esse aspecto que está sendo dito, e a gente vai conseguir fazer isso observando o próprio enunciado. O ritual brasileiro apresentado no texto representa, para seus adeptos, e aí o conceito de adepto é importante, né? Porque ele já nos entrega muita coisa. O conceito de adepto está ligado a exatamente quem que reproduz esse ritual, qual nível de relação que essa sociedade está tendo com esse ritual que está ali sendo exposto no próprio texto. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer em relação a questões que vão trazer o conceito de memória. Qual é a relação que essa sociedade tem com aquele elemento cultural apresentado? Nesse caso, dessa questão, nós temos aí um ritual. Nesse ritual está presente o que seria uma conexão entre essa sociedade e esse próprio elemento. Vamos identificar o que é que caracteriza essa relação, tá? É isso que o comando quer que a gente faça. Então vamos lá para o texto. Antes do texto, olha a referência aqui, pode nos entregar muita coisa, e ela diz: Axexé, um rito de passagem. Então nós temos aqui algo relacionado à ancestralidade. Como assim, professor? É que normalmente em rituais que trazem aí conceitos como passagem, como renascer, como aspectos ligados à reconstrução, aquela dinâmica de pensar, por exemplo, que aquela pessoa, que aquele grupo, ele não pode ser esquecido. Então, são aspectos de ancestralidade. Então, bora lá. No primeiro dia, foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Então percebe que é um ritual muito íntimo, né? Envolve familiares. Aqueles que dançavam depositavam moedas ao passarem junto dela, e ao seu redor milho branco,
mel, água, cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, olha um aspecto importante também no que seria o próprio ritual, caminharam pelo corredor formado pelas casas, batendo com longas varas de bambus nos seus beirais, até alcançarem um portão de entrada. No terceiro dia, olha só, gente, o quanto que o próprio texto está trazendo para a gente uma ideia de continuidade, né? O quanto que esse é um ritual que tem uma hierarquia, ele tem um passo a passo, e isso revela o porquê que ele precisa ser feito. No terceiro dia, 4 pessoas, as mais influentes, olha aqui a hierarquia aparecendo também, não é todo mundo que faz esse procedimento que a gente vai ler agora. Os mais influentes do culto carregaram um lençol que aparentemente continha o corpo em seu interior. No entanto, esse corpo era formado por folhas verdes de plantas que foram derramadas sobre uma pessoa. Então, gente, dentro do que está sendo proposto aqui, qual é a relação entre a sociedade que está promovendo esse ritual e o próprio elemento desse ritual, tá? Vamos lá. O ritual brasileiro apresentado no texto representa para seus adeptos a letra A, manutenção de uma memória coletiva. Parece que essa nos salta aos olhos, né? Porque justamente esse processo de efetivação de uma memória, ele precisa ser mantido se ele for repetido várias vezes. E o ritual nada faz do que exatamente repetir, trazer a memória, fazer com que aquilo seja próximo às próximas gerações, né? Pertencente ao próximo grupo social que aparecer depois desse mesmo que está fazendo esse ato. Letra B, contestação de uma identidade étnica. Gente, ninguém está contestando nada, não existe um processo aí de luta acerca de qualquer outra coisa que nem é citado no próprio texto. Letra C, imolação, violência a uma divindade africana? Não. Letra D, legitimação de uma prática pagã. O conceito de pagão, ele normalmente é associado a religiões maniqueístas, né? Que tem bem e mal, por exemplo, o cristianismo. Então, nesse caso aqui, isso nem entra em debate. Promissão de uma revolta social. Não existe nada ligado à ideia de um processo de reivindicação de luta. Nada disso, gente. É só a descrição de um ritual. Por isso que a letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa última questão de habilidade 2. Espero que você esteja pegando aí os macetes. É uma questão que vai trazer para a gente aqui um elemento ligado ao aspecto individual. Lembra que a gente falou que o conceito de testemunho, de narrativa, ele é muito ligado ao quanto que a memória pode ser manipulada a partir de uma pessoa, a partir do indivíduo. Então, bora lá. O texto ressalta um aspecto fundamental da produção de memória ao identificá-lo como. Então, gente, como estamos diante do que seria uma representação do próprio conceito de testemunho, a ideia é que a gente consiga relacioná-lo a um aspecto que vai estar conectado com essa produção de memória. Como que o testemunho ele produz memória? É isso que o comando está nos perguntando. O testemunho nunca é um relato exato do que aconteceu. Isso é muito importante. Estamos falando sobre aquela memória de aspecto individual. Na verdade, ao expor seu passado, o sujeito está sempre procedendo a uma reelaboração pela qual memórias tidas como negativas podem consciente ou inconscientemente ser esquecidas. Então, gente, quem está trabalhando no conceito de memória, quem está trazendo algo à tona, normalmente escolhe o que é que vai trazer, né? Dentro da memória existe essa possibilidade de você falar apenas aquilo que você quer falar. Em certos momentos, é o que o texto continua a dizer aqui para gente, em certos momentos, simplesmente para seguir em frente é preciso esquecer. Então, às vezes, o esquecimento é uma decisão. E é esse ponto que a gente consegue conectar com a resposta. O texto ressalta um aspecto fundamental da produção de memória ao identificá-la como, letra A, constituída de intuições do narrador. Letra B, dissociada ao contexto de surgimento, percebe que ela vai trazendo aspectos que nem o texto citou, né? Primeiro que não existe um narrador no texto, existe alguém que conta um testemunho, ele está utilizando um elemento narrativo, mas ele não é necessariamente um narrador. Letra B, desassociada do contexto de surgimento, não existe nada relacionado a isso. Marcada pela seletividade das lembranças. Opa, encontramos qual é o papel do testemunho.
ele pode ser utilizado justamente para colaborar, descrever, criar uma nova narrativa na maneira em que essa pessoa ela escolhe o que é que ela vai lembrar ou não. Olha a letra D, caracterizada pela uniformidade dos relatos. Isso aqui já começa a cair no início do próprio texto, né? Um relato nunca é exatamente aquilo que aconteceu, então não existe uniformidade de relatos. Ou letra E, resultado do compartilhamento das vivências. Não, esse é um texto de caráter de aspecto individual e não coletivo. Espero que você tenha aprendido sobre a habilidade 2. Até a próxima aula.